Glória a Deus, sobrou para mim para poder trazer a palavra de Deus para vocês novamente. Eu pensei que eu iria descansar, que eu ia ficar na prateleira, descansando ali, naquelas, né? Nós vamos falar sobre uma prateleira hoje também. E Deus falou, ei, levantai e andai, porque não é aí o vosso descanso. Então, lá está aqui eu outra vez. E eu falei, o que eu vou pregar? 7 horas da manhã, faltava 2 horas para o culto. Eu disse, olha, tem uma palavra que eu gosto muito, e eu preguei essa palavra há uns 2 anos e meio atrás aqui na igreja, há 2 anos e meio. E Mateus 5,13, capítulo 5, versículo 13, antes de nós lermos, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, tá bem? Então, bem animados aí, você que está aqui, você que está aí me ouvindo, bem animado, sabe, você crê que Deus falou lá atrás e Deus continua falando hoje, Deus vai falar sempre, porque Deus é Deus poderoso, meus queridos, e a palavra dele se renova a cada dia nas nossas vidas, amém? Então fala, Senhor, fala comigo, diga comigo aí, vocês todos aí, fala Deus que o teu servo ouve, vamos lá? Nossa Deus, mais uma vez bem forte, com vontade, vamos lá, fala Deus que o teu servo ouve, amém, glória a Deus, aleluia. Então Senhor, fala conosco nessa manhã, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, te agradecemos porque o pastor Wagner já está em casa, te agradecemos, Senhor, porque nós vamos para casa, Senhor, cheios do teu Santo Espírito, alimentados da tua palavra, te agradecemos, porque sempre que o Senhor nos reúne, o Senhor faz coisas novas no nosso meio, o Senhor age nas nossas vidas, Senhor, e aqui estamos, Senhor, nesta manhã, com o nosso coração quebrantado, Senhor, pedindo, Senhor, transforma-nos, ó Pai, pelo poder da tua palavra, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, e a igreja pode dizer o amém. Amém. Então lá, Mateus capítulo 5, versículo 13, diz a palavra de Deus, que nós somos o quê? Sal da terra, vamos lá, vocês são o sal da terra, Jesus está dizendo, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas, graças a Deus, que o Senhor está nos chamando de sal da terra. E sal é uma coisa muito boa. Para começar, ela está presente em todos os lugares. Está presente nos oceanos, nas nascentes, sabe, nas vegetações. Está presente em cima da terra, embaixo da terra. E não está presente só na natureza. Nós temos ele também, sabe, no nosso corpo. Nós temos sal. Quando nós choramos, nós sentimos o sal nas nossas lágrimas, nós temos sal nas nossas salivas, temos sal na urina, temos sal no nosso sangue, sabe, nós temos ele no nosso corpo, porque de acordo, né, com os limites, é claro, de quantidade no nosso organismo aconselhada pela medicina, o sal ele é necessário. Ele é indispensável ao nosso organismo. Antigamente, devido, sabe, à dificuldade da extração do sal, o valor dele chegou a ser equiparado ao valor do ouro. E quando nós vamos lá no Brasil, e nós vamos ver que lá no Brasil tinha uma estrada que chama Estrada Real, e eles restauraram essa estrada agora, e ela vai lá de Minas Gerais até lá em São Paulo e Rio de Janeiro, e ela tem aí acho que 1.630 quilômetros de estrada, que foi feito exclusivamente para poder escoar o ouro de Minas Gerais para o litoral. Na antiguidade, meus queridos, com o sal também era assim, faziam-se caminhos para a extração do sal, caminhos específicos para o sal, para a retirada dele e para o sal passar. Isso era para poder vermos como que era essencial para a população, sabe, daquela época, e por causa disso,
ele chegou, o direito de ter o sal em casa chegou a ser garantido pelo Estado. Os romanos naquela época, eles não mantinham o monopólio do sal, mas eles ajudavam financeiramente para que todos pudessem ter o sal em casa. O lema deles era sal para todos. Sabe, queria que se encontrasse na mesa, na casa de cada pessoa no mundo naquela época. E da mesma forma que esse sal precisava estar na mesa das pessoas ali, que eram as pessoas normais, precisavam estar também na mesa dos soldados, que tomavam conta, do reino ali naquela época, daquele império gigantesco romano daquela época. E o pagamento desses soldados era feito muitas vezes com sal. Eles levavam sal para casa. Daí é onde vem a palavra salário. Vós sois o sal da terra. Você é importante. Porque o sal, meus queridos, é um bom remédio. Devido às suas propriedades, antissépticas, foi sempre ouvido falar no poder curador do sal. Como, por exemplo, gargarejar com água morna e sal. É bom para a garganta. Quem aqui nunca fez? Muitas pessoas buscam até mesmo tomar banho de sal, por causa dos seus benefícios. Olha, eu estive lá no Mar Morto em Israel e todo mundo quer entrar para tomar banho ali naquele Mar Morto, aonde a concentração de sal é muito grande, 10 vezes mais do que qualquer outro oceano. É por isso que a água é tão densa e as pessoas flutuam, por causa da quantidade de sal que tem ali. São os benefícios medicinais que são encontrados naquelas águas salgadas, naquelas lamas, sabe aqueles banhos de lama que tomam lá em Israel, que você vê, as pessoas tiram fotografia toda lameada, é por causa dos benefícios do sal. Uma simples receita boa que você pode fazer em casa é o soro caseiro, água e sal, água com açúcar e sal. É um bom remédio caseiro. Ele traz vida, conserva a vida. Na verdade, meus queridos, é que o sal, numa boa quantidade, ele gera vida. Uma quantidade bem dosada. Vós sois o sal da terra. Precisamos ter o tempero, entender que somos tempero, precisa ser temperado. Se nós colocarmos sal demais em qualquer alimento, nós vamos arruinar o seu sabor. Pode ser tão importante, tão bom que for o sal, vai atrapalhar tudo. Mas se nós não colocarmos sal nenhum, o que vai acontecer? A comida vai passar despercebida, vai parecer comida de hospital. Da mesma maneira que a comida que entra pela nossa boca precisa ser bem temperada para ser notada, para poder ser apreciada, as palavras que saem da nossa boca, elas também precisam ser temperadas. Precisam ser temperadas para podermos manter um bom relacionamento com as outras pessoas. Foi por essa razão que Davi pediu para Deus, assim: Senhor, coloque um guarda na porta dos meus lábios. O que ele estava dizendo era: ó Senhor, controla a minha boca e não me deixe falar aquilo que eu não devo. Eu preciso de palavras temperadas, Senhor. Eu não quero conversar besteira, eu não quero conversar de qualquer jeito. Senhor, tempere as minhas palavras. A palavra de Deus diz que a palavra branda
desvia o furor. Palavra temperada, meus queridos. A palavra também de Deus diz assim, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre, o quê? Agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu não sei como está o seu relacionamento na sua casa ou no seu trabalho, mas se você quiser melhorá-lo, se você quiser desenvolver um bom relacionamento, você vai precisar começar a usar palavras temperadas. Nem de mais, nem de menos. Porque não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, diz o Senhor. Todos nós aqui conhecemos um saleiro, sabe? Aquele que fica na mesa, tem lá, cheio de furinho, aquele que nós usamos, compramos aqui, que vem numa boxazinha, né? Numa caixinha de papel, que nós usamos. Bem, se o sal ficar parado dentro de um saleiro, se o sal ficar parado dentro do seu habitat natural, ele vai preservar o meio aonde ele está, mas ele não vai se tornar próprio para o consumo. Porque o sal da terra necessita ser beneficiado, precisa ser trabalhado. E como eles fazem, olha, um canal é aberto lá no mar, vão lá e escavam como se fosse um rio, né? Vai lá e escava um canal aí de uns 70 quilômetros, e aí começa a captar a água que vem do mar com sal, e ele vai passando por etapas dentro daquele canal, sabe? E a água vai evaporando, e até que, quando chega lá no final, está denso de uma tal maneira que pode então retirar, fazer a colheita do sal. Nós precisamos entender que, como o sal da terra, nós também precisamos ser beneficiados. Nós precisamos deixar que Deus tire toda a impureza das nossas vidas, trabalhando em nós. Nós podemos observar que o sal, como o sal é branco, e assim o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer tirar toda a mancha das nossas vidas, tirar toda a impureza das nossas vidas. Nós precisamos então, para isso, passar por um processo de beneficiamento. Porque se nós não formos transformados, nós não vamos conseguir, sabe, transformar ninguém ao nosso redor, nós não vamos conseguir impactar ninguém à nossa volta. Vós sois o sal da terra. O que Jesus estava dizendo é nos ensinando, sabe, vocês nasceram para influenciar, para agir, vocês nasceram para fazer a diferença. Nós não nascemos para ficar sozinhos e ficar aí no nosso canto. Porque tem pessoas que fazem isso, sabe? Tem pessoas que se isolam. Vou ficar aqui quietinho no meu canto, vou ficar na minha. Vou dizer para você, não tem vantagem nisso não. Porque nós não vamos influenciar ninguém se nós não nos envolvermos. Nós não iremos fazer a diferença se nós ficarmos somente dentro de um saleiro. O sal vai estar ali pronto, vai estar na dele, não vai fazer nada. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos sair do saleiro se nós quisermos fazer a diferença, se nós quisermos influenciar.
Nós precisamos ser como Jesus, que foi o sal que transformou vidas, influenciou vidas e continua influenciando até hoje. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, é porque está dizendo, olha, a igreja é o sal da terra. O sal tem a capacidade de conservar e de preservar. Antigamente não havia geladeira, não havia freezer nenhum, congelador nenhum tipo de refrigeração. Então o sal, ele era usado para quê? Para poder conservar a carne, para poder evitar sua decomposição e o seu apodrecimento. A carne não iria estragar se metesse o sal nela. Então o sal foi o primeiro, conservante que foi utilizado pela humanidade. Todo cristão precisa ser um conservador. Nós temos que ter propriedades nas nossas vidas conservadoras. Nós precisamos ser conservadores e condenar toda forma de pecado. Nós não podemos deixar que nenhuma modernidade venha entrar nas nossas vidas a ponto de querer nos afastar de Deus. Para isso nós precisamos o quê? Voltar às raízes realmente do Evangelho. Para que nós possamos fazer a diferença, meus queridos, no nosso trabalho, na nossa comunidade, dentro da nossa casa, na nossa escola. A igreja é que tem impedido a sociedade de se corromper por completo. Você sabia que Sodoma não foi destruída enquanto Ló estava dentro dela, porque Ló era sal. Nós temos isso como o mundo está se corrompendo, mas eu quero te dizer que nós somos a igreja, ainda há sal. Não desanime. Você é sal, você pode ainda fazer alguma coisa, você é sal, o seu lar não vai ser destruído, os seus filhos não serão destruídos, porque tem sal lá na sua casa, por causa de todos serão abençoados. Posso ouvir um amém aí? Sal, meus queridos, vocês são o sal desta terra. O sal foi feito para dar sabor. As pessoas querem ficar ao seu lado, têm sentido sabor ao seu redor, ou querem te evitar. E esse sabor ao redor é o sabor de Cristo, porque todo cristão verdadeiro tem que ter esse sabor de Cristo. Porque se tivermos o sabor de Cristo, nós vamos ser tempero, um tempero especial na vida das pessoas que nos rodeiam. Uma das grandes buscas, da humanidade é por sabor. E nessa busca, muitas vezes, infelizmente, nós acabamos sendo enganados, iludidos pelo diabo. Nós acabamos, experimentando sabores perigosos, sabores estragados, contaminados. Teve um tempo na minha vida que foi assim. Eu não tinha sabor e eu saí procurando sabor nos prazeres da vida. E eu acabava me entristecendo cada vez mais. Até que um dia me apresentaram Jesus. E a minha vida foi temperada com a palavra de Deus. Hoje eu tenho sabor e alegria para viver. E eu quero influenciar, eu quero chegar e eu quero fazer o que Deus me chamou para poder fazer. Quando Ele disse, você é o sal dessa terra.
sai do saleiro. Mas o sal, meus queridos, pode também perder o sabor. E Jesus, aonde nós lemos ali no início, no versículo, está dizendo, olha, é um perigo o sal perder o seu sabor. Porque vai ser servir só para ser pisado pelos homens. Sal perdia o sabor quando ele era exposto ao clima, quando ele era exposto, sabe, à umidade e ao sol. E o cristão pode perder o sabor se ele ficar exposto às coisas do mundo. Se ele ficar exposto, sabe, às contaminações das impurezas que o mundo oferece, ele vai perder o sabor. No início pode parecer até bom, porque o pecado é sempre assim, é sempre acompanhado de um prazer, mas é um prazer temporário. Porque logo depois desse prazer temporário vem o quê? Vem a tristeza, vem o aprisionamento, vem a decepção, vem a separação da família, vem o quê? A separação de Deus, e depois vem o quê? A morte espiritual, que é o resultado de uma vida sem sabor. Para que nós venhamos manter o sabor, nós precisamos dizer não àquilo que nos afasta de Deus. Será que tem alguém aqui perdendo o sabor na sua vida? Eu espero que não, porque as consequências são devastadoras. Olha, Mateus 5,13... está dizendo, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Talvez você não saiba, mas lá em Jerusalém neva. Não neva muito, mas neva. E os pátios de fora dos templos são assim, o piso deles são de mármore. Então fica muito escorregadio, sabe, quando neva. Então os sacerdotes daquela época mandavam o quê? Jogar o sal estragado no chão para poder derreter a neve. E o sal estragado era o sal sem gosto, que acabava sendo pisado pelos homens. Um cristão, meus queridos, sem sabor, é aquele que não faz diferença no reino de Deus. E por isso ele acaba sendo pisado pelos homens. E nós não fomos chamados para ser pisado pelos homens, nós fomos chamados para poder pisar em serpentes e em escorpiões, pisar na cabeça do inimigo. Nós não fomos chamados para sermos pisados, mas para pisar. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. O sal provoca sede. E você sabe muito bem do que eu estou falando. O mundo, meus queridos, não conhece a Deus. E o homem, ali no seu estado natural, ele não tem essa sede de Deus. A nossa presença no mundo, ela desperta um interesse por Deus no coração das pessoas. Pelo menos deveria. Porque o sal, mesmo que não seja visto, ele é percebido. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Olha, se nós prepararmos uma panela de sopa de feijão, e colocarmos nela uma sacola inteira de sal, nós vamos estar arruinando a refeição e vamos o quê? Tomar água o resto do dia e o resto da noite.
O sal, meus queridos, não pode aparecer. Se ele aparecer, estraga. O sal não pode ser visto no alimento, mas ele pode sim ser sentido. E a minha pergunta nessa manhã é: estão sentindo sua diferença, a sua presença, por onde você passa? Você tem feito a diferença? Sal demais é fanatismo. Precisamos ter cuidado, porque quando o crente não arrasta, quando Satanás não arrasta o crente por frieza, falta de sal, vai arrastá-lo para fora da igreja pelo fanatismo, excesso de sal. Crente não pode ficar aparecendo demais. Vós sois o sal da terra. O sal, meus queridos, não pode aparecer na panela, mas ele também não pode faltar. Quando nós vamos aos supermercados, nós vamos ver que sal é algo comum e não chama a atenção. Sabe, está em todos os mercados, grande ou pequeno, e todo mundo compra, porque todo mundo precisa. Mas ninguém fica escolhendo muito. Não fazem propaganda do sal, você nunca vê uma propaganda de sal. Não valorizam o sal. Então, olha, não espere que os homens venham te valorizar também. Não fique buscando aplausos, porque você não vai ter, você é sal. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se você pegar uma carne, um pedaço de carne grande, um bloco de carne, cortá-lo ao meio, e num você coloca sal e no outro não. O que você não colocou vai apodrecer, aquele que você colocou sal vai conservar. Ei. Corta. Vamos lá, se você tem um pedaço de carne e você cortou ao meio, numa você coloca sal e na outra você não coloca sal. Aqui você não colocou sal, ela vai se deteriorar, vai apodrecer. Aqui você colocou sal, essa vai ficar boa demais. É isso aí? Acertei. Vai virar carne de sal, porque o sal tem propriedades conservadoras. Tá? Naquele pedaço que você não colocou sal, se você depois apodreceu, e depois não adianta você pegar sal e colocar nele. Porque o sal não vai restaurar aquela carne. E talvez você esteja assim, caminhando com alguém, que conhece alguém, mantendo um relacionamento com pessoas que você vê que, sabe, estão apodrecidas pelo pecado. E você já vem tentando há tanto tempo, sabe, não vai adiantar. Ficar colocando sal. É trabalho para o Espírito Santo de Deus. Porque as más companhias corrompem os bons costumes, entendeu? Então, deixa para Deus fazer a obra. Nós fomos feitos, meus queridos, é verdade, com a finalidade de agir em outras vidas. Mas tem hora que nós precisamos saber que tem um limite. Que não sabe que vai ficar difícil demais para influenciar, para transformar aquelas pessoas. Então nós precisamos entregar na mão do Senhor e afastar um pouco, amar um pouco de longe.
Não podemos viver quietinho no nosso canto. Você chega no supermercado, o sal está na prateleira. Ele precisa sair dali. Nós não podemos viver na prateleira. O sal, se ele ficar na prateleira no supermercado, ele não vai fazer nada, ele só vai ocupar lugar. Precisamos sair da prateleira. Precisamos fazer a diferença com o nosso bom testemunho. Nós não podemos perder o sabor, meus queridos, sabor de orar, sabor de ir à igreja, sabe, o sabor de adorar a Deus. Nós não podemos perder o sabor de servir a Deus. Não podemos perder o sabor de adorar com as nossas ofertas, sabe, patrocinar a obra de Deus, pregar a palavra de Deus. Precisamos entender que nós temos a responsabilidade, sabe, como sal da terra, de levar sabor àquelas pessoas que estão sem alegria e sem esperança de viver. Quantas pessoas que nós conhecemos e que perderam o sabor, perderam, sabe, a vontade de servir a Deus, de frequentar a igreja. E talvez nessa manhã você esteja assim, ou mais ou menos, sabe, parecido com isso aí, perdendo o sabor. Anda desanimado, anda triste, sabe, anda uma vida assim desgostosa, se sentindo humilhado, pisado pelos homens. Deus está dizendo para você, você não pode perder o sabor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus tirar toda a impureza, para que você possa ter tudo aquilo que é bom, toda a característica boa do sal. E que nós possamos todos aqui entender que o sal não vai fazer nada se ficar na prateleira ou dentro do saleiro. Precisamos sair e fazer alguma coisa. Amém? Porque você foi chamado para levar o bom tempero. Glória a Deus. Então vamos ficar em pé. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e que você possa dizer, Senhor, eu não quero uma vida dentro do saleiro ou em cima de uma prateleira. Senhor, eu quero fazer alguma coisa. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser sim, o que o Senhor disse, o sal da terra. Eu quero fazer a diferença, a boa diferença. Eu não quero ser de mais e nem de menos. Eu quero ser temperado. Eu quero ter ordem e decência na minha vida. Eu quero ser grandemente abençoado, Senhor, e ser um canal de bênção na vida das pessoas que estiverem ao meu redor. Me ajude, Senhor, me dando essas propriedades, restaurando essas propriedades restauradoras, Senhor, na minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, ser bênção por onde eu passar. Eu quero que as pessoas vejam que eu tenho o bom sabor, o sabor de Cristo na minha vida. Eu quero, Senhor, que as pessoas vejam, ó Pai querido, em mim, Senhor, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, seja quem for. Pai, ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos chamados do sal da terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos compara ao melhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Pai.
Que possamos, Senhor, ter temperança, não somente na nossa vida, Senhor, mas nas nossas palavras também. Ajuda-nos, ó Pai querido, porque nós queremos, Senhor, ser temperados, ó Pai, para podermos ter um bom convívio, temperados, Senhor, com o marido, com a esposa, temperados, Senhor, com os filhos, sermos temperados, Senhor, com os trabalhadores, temperados com os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai querido. Dá-nos a palavra branda, Senhor. Dá-nos a mansidão. A tua palavra diz, Senhor, sedes mansos. Jesus é manso e humilde de coração. Que essa mansidão e essa humildade venha tomar conta da nossa vida. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer um amém bem forte? Amém. Glória a Deus.